A segunda reportagem da série Caminhos Sem Volta. Você vai acompanhar as dificuldades enfrentadas por uma pessoa que passou a ser cadeirante após um acidente de trânsito. Já imaginou? A publicitária Carolina Vieira enfrenta essa realidade. Vítima de um acidente de moto, ela ficou paraplégica. Atualmente, ela luta pelos direitos da pessoa com deficiência. E você vai conhecer essa história e todas as suas nuances na reportagem feita pelo companheiro David Martins. Vamos ver. A cadeira de rodas agora é objeto de primeira necessidade na vida da publicitária Carolina Vieira, de 36 anos. Ela ficou assim depois que sofreu um acidente de trânsito. Para quem tem uma deficiência adquirida, como eu, que no caso foi por conta de acidente, a gente tem um perfil de aceitação. Para quem nasce com algum tipo de deficiência, é outro perfil de aceitação, porque ela não se vê no antes e depois. E a gente que adquire, a gente vai passar, a partir daquele momento ali, fica olhando para o retrovisor, né? Olhando para trás para ver o antes e depois. Eu passei por um processo de depressão, assim como a maioria das pessoas com deficiências adquiridas também passam. Tive muitos problemas, precisei de fazer tratamento. Ainda hoje, a gente tem todo esse processo assim, de reabilitação terapêutico, psicológico, mental, porque não é fácil. Porque, assim, é muito doloroso, muito difícil entender que a partir daquele momento você vai ter uma limitação. E aí a gente se choca e fica mais ainda triste e vulnerável, porque quando a gente olha e identifica que a nossa realidade como pessoa com deficiência, com dificuldade de locomoção e que precisa da sociedade adaptada e acessível para poder sobreviver, e aí é onde a gente encontra a maior barreira. A barreira atitudinal, porque a gente começa a ter as portas fechadas de todos os lados. A gente não consegue sair de casa porque não tem acessibilidade, não consegue estudar porque não tem educação inclusiva, não consegue ser atendida nos serviços de saúde porque não tem atendimento especializado, não tem uma cadeira de roda, uma maca acessível, não tem uma inclusão no mercado de trabalho, porque é muito incipiente ainda a política pública para fazer com que a pessoa seja vista com a sua totalidade, sua capacidade, mesmo independente da condição de deficiência, mas ela é vista como ser incapaz, né? Esse rótulo capacitista que diz que a pessoa com deficiência é a pessoa doente, é o que dificulta, inclusive, principalmente a nossa convivência saudável, né, na sociedade. Tudo aconteceu no dia 27 de julho de 2017, na Avenida Pedro II, na capital paraibana. Ela estava a caminho de uma consulta médica em uma moto, quando levou uma fechada. Sem controle da direção, o condutor da moto que levava Carolina na garupa bateu em outro carro. O motorista que provocou o acidente fugiu e até hoje não foi identificado. Com a deficiência vieram as dificuldades que são encontradas em todos os lugares. Essa mesa na praça não tem espaço para cadeirante. Os brinquedos que ficam na região de areia não permitem que a cadeira de rodas chegue. Esses são apenas alguns dos problemas. Diante de tantas dificuldades, Carolina resolveu ir além. Hoje ela participa de um fórum que discute e tenta melhorias para pessoas com deficiência. Atualmente eu estou junto com outras pessoas na coordenação executiva de um fórum de luta, que é o Fórum Paraibano de Luta do Direito da Pessoa com Deficiência, que é um núcleo organizado de pessoas com deficiências, de entidades de e para pessoas que atendem pessoas com deficiência, de parceiros que se mobilizam para incluir a pessoa com deficiência na sociedade a partir dos seus direitos. Então a gente se organiza, a gente estuda, a gente se propõe a fazer encontros e participações de intervenções, inclusive na sociedade, nas gestões que trabalham com a questão de política pública, prestando informações e assessoria mesmo dentro da sociedade para fazer com que os nossos direitos sejam respeitados e que as pessoas sem deficiência passem a entender que a pessoa com deficiência ela tem direito sim de viver na sociedade com dignidade, com respeito e sem ser vista como uma pessoa incapaz. Carolina foi vítima da violência no trânsito como tantas outras. Dedicada a lutar pela causa, ela trabalha para não ser vítima da sociedade.
Antes de deficiente, ela é uma pessoa com direitos. Esse rótulo de que nós somos pessoas doentes e que a gente não tem condição de realizar nossas atividades, é um rótulo que, ou então um rótulo de guerreiro, que são pessoas que, apesar da condição, são guerreiras e conseguem. Não, nós não queremos esse rótulo de que somos guerreiros, nós não queremos esse rótulo capacitista, a gente quer simplesmente que o direito seja respeitado, porque aí a gente vai ter condições de tentar sobreviver, viver, na verdade, porque a gente sobrevive, né? Porque é uma questão de sobrevivência mesmo. E a gente não quer sobreviver, a gente quer viver com direitos e com autonomia como outras pessoas sem deficiências conseguem viver, né? Muito boa matéria, parabéns aí a toda a equipe. Amanhã tem a terceira reportagem e última, né? Que mostra o seguinte, como é que funcionam os atendimentos na rede de saúde em relação a essas pessoas, né? Ao pessoal vítima de acidentes, que tem a vida mudada, né? Então você não pode perder amanhã, certo? A polícia ainda falando sobre acidentes e tal, aí vem o feriadão, a Operação Finados da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal registrou durante esse feriadão 21 acidentes, sendo 8 considerados graves, 28 pessoas feridas e uma morta. Em comparação ao ano passado, 2020, houve diminuição no número de acidentes de 8,7%. Também foram realizados 337 testes de alcoolemia e durante os 5 dias da operação, 15 pessoas foram flagradas dirigindo sob o efeito de álcool. Esse é o balanço já divulgado pela Polícia Rodoviária Federal.